Os concursos públicos, eles não estão proibidos, né? Não teve lá aquela lei complementar 173 de 2020 que proibiu, né, a realização de concursos públicos. E aí a gente tem muita gente se confundindo nisso, né? Eu vejo isso principalmente nos grupos que eu participo, o pessoal falando, não, porque só pode ter concurso para a área policial. Gente, não é nada disso, tá? O que a lei complementar 173 de 2020, ela fez é o seguinte, tá? No artigo 8º dela, tá? Vamos conversar sobre isso aqui para eu conseguir explicar para vocês de uma vez por todas. Ó, lá no artigo 8º, então, da Lei 173 de 2020, ela fala o seguinte, ó, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, Distrito Federal e municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid ficam proibidos, aí aqui, ó, até 31 de dezembro de 2021, olha o que fala no inciso 2º, pessoal, criar cargo, emprego ou função que implique em aumento de despesa, tá? E aí eu vou pular o inciso 4º, tá? Depois vocês vão entender por quê. Lá no inciso 5º ela fala assim, ó, proibido o quê? Realizar concurso público. Mas ela coloca aqui, ó, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4º. E aí, no inciso 4º, ela fala que é proibido admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas, tá? Então, assim, excetuadas as reposições de cargos de chefia, direção e assessoramento que não acarretem um aumento de despesa. Então, se um servidor era ocupante de um cargo, né, de chefia, direção ou assessoramento, e por algum motivo ele saiu desse cargo, esse cargo ficou vago, o órgão ele pode sim colocar um outro servidor no lugar, tá bom? Isso está permitido ali pela Lei Complementar 173 de 2020. Uma outra coisa também que é possível é reposição decorrente de vacância de cargo efetivo ou vitalício. Pessoal, a maioria das vagas que são oferecidas em concursos públicos são essas vagas aqui, ó, as decorrentes de vacância, tá? São poucos os concursos que estão trabalhando ali com criação de cargos. A maioria dos concursos, quando abrem vagas, é por quê? É porque o servidor, ele se aposentou, ele faleceu, ele foi demitido, ele pediu exoneração, e aí o cargo que ele ocupava ficou vago. E aí, para ocupar esse cargo, né, para substituir esse servidor, o órgão precisa, então, fazer um concurso público. E isso está permitido, tá? Pela Lei Complementar 173. O órgão não pode criar cargos, mas ele pode o quê? Repor aquela vaga ali que já existia e que ficou vaga, tá certo? Uma outra coisa que é permitida são contratações temporárias de que trata o inciso 9º do caput do artigo 37 da Constituição. E aqui são aquelas contratações por tempo determinado, né, para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Além disso, continua podendo acontecer as contratações temporárias para prestação de serviço militar e as contratações de alunos, né, de órgãos de formação militar. Então, se a gente não teve concurso em 2020, talvez, né, se a gente não continuar tendo concursos em 2021, não é porque foi vedada a realização de concursos públicos pela Lei Complementar 173. Pode ser o quê? Em decorrência da indisponibilidade de orçamento público, né, para pagar esses novos servidores, e também, claro, né, pelas questões aí de saúde e segurança durante a realização de provas. É claro que se os casos continuarem subindo, se as condições ficarem muito complicadas aí, em termos de, né, condições de saúde pública mesmo, pode ser que os concursos públicos eles voltem a ficar em stand-by porque não tem nem condição de aplicar a prova na situação que está, tá certo?